Boa noite a todos. Quero deixar para vocês mais uma mensagem que está no Evangelho de Jesus Cristo. Provérbios 8, a partir do versículo 22. Um dos provérbios mais lindos da Bíblia. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouça a mensagem até o final e seja abençoado. Antes, agradecendo a Deus por mais essa noite de vida, por mais dia de vida e por minha família. Obrigado, Senhor. E esta é a mensagem. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas, fui gerada. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Meus irmãos, aqui é um dos provérbios mais lindos da Bíblia. E aqui no versículo 24, olha o que ele diz. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Aqui o provérbio refere-se à sabedoria. Aqui o próprio Deus está afirmando que antes que tudo existisse, antes dele dar origem ao universo, ele primeiro criou a sabedoria. A sua própria sabedoria, com a própria sabedoria que o próprio Deus criou, ele começou a dar origem a tudo. Porque Deus, ele é o único ser do universo que não tem pai e nem mãe. Deus é o único ser do universo que ele é autor de si mesmo. Deus deu origem a ele mesmo. É o único ser do universo que deu origem a ele mesmo e o ser mais poderoso, mais importante do universo. Deus, ele administra todo o universo. Ele é o autor, o mentor de toda a vida do universo. Deus não colocou vida só na Terra. Além dos anjos do céu, tem vidas em outros planetas sim, eu creio, porque Deus, ele é trabalhador, ele não para de trabalhar. Deus, ele não é preguiçoso. Deus trabalha dia e noite. E Deus, ele administra todo o universo. Por isso que a palavra diz, quem é o homem para que Deus se preocupe tanto? Você sabe quantos milhões, bilhões ou até trilhões de anjos existem? E Deus, ele administra tudo, ele e o Filho. Então Deus, ele é o autor de todo o universo. E aqui ele está dizendo que antes que ele desse início a tudo que há no universo, ele deu início à sua própria sabedoria. E aqui também diz, olha, no finalzinho. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto, era cada dia suas delícias, entregando-me perante ele em todo o tempo. Mas quando aqui diz, então eu estava com ele e era seu arquiteto, ele também refere-se à sabedoria. Mas aqui nós podemos ligar esse versículo a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi o primeiro ser do universo que Deus criou. Olha o que a palavra diz, que Jesus Cristo é o seu Filho unigênito, primogênito, que quer dizer filho mais velho. Filho mais velho. Então Jesus Cristo é o primeiro ser do universo que Deus criou. Porque a palavra diz que todos são filhos de Deus. Mas por que diz que Jesus Cristo é o Filho único de Deus, o primogênito? Porque foi o primeiro que Deus criou. E o que mais agradou a Deus e agrada a Deus. Então, quando Deus criou todas as coisas, primeiro Deus criou a sua própria sabedoria. Em seguida, ele deu vida ao Filho com a sua sabedoria. E Jesus Cristo, quando Deus criou o universo, todos os planetas do universo, quando colocou os fundamentos da Terra, Jesus Cristo estava ao lado dele e era o seu arquiteto. O Pai diz ao Filho como que ele quer a sua obra. Desenha a obra. Aí o Pai vai dizendo como ele quer e o Filho vai desenhando, fazendo o projeto daquilo que o Pai quer. Em seguida, o Pai diz ao Filho, agora coloca em prática que eu te dou poder e autoridade para isso. E aqui vamos virar a página, continuando no capítulo 8 de Provérbios, e nós vamos para o versículo 31 que diz, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens, ou seja, alegrando-se com a sua obra, quando deu origem à humanidade. Agora, pois, filhos, olha o que diz aqui, olha, e agora, pois, filhos, ouve-me,
porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Preste mais atenção. Ouve a instrução e sede sóbrios. Não rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Olha o que Deus diz. Porque o que me achar, achará a vida. E a vida agora está em quem? No seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, todos aqueles que achar o seu Filho, que aceitar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, achará a vida. Porque Salomão escreveu assim, que ele ainda não conhecia Jesus Cristo. E aqui diz, mas os que pecar contra mim violentará sua própria alma. Meus irmãos, a palavra de Deus não volta atrás, nem volta vazia. A palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte. Se nascer alguém que nunca pecar, essa pessoa não morre. Vocês sabiam disso? Nós somos condenados à morte por causa dos nossos próprios pecados. Mas Deus, por ser um Deus de amor e de misericórdia, Ele agora nos dá uma segunda chance por meio do teu santo e querido Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nos dando a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e viver uma nova vida, porque essa vida humana já foi condenada à morte. E Deus ele não volta atrás. Quando Ele aplica o seu juízo, Ele não volta atrás. Então nós já fomos condenados pelos nossos pecados. E não tem mais como voltar atrás. Mas, no entanto, após esta vida, Deus nos dá uma oportunidade de vivermos a segunda vida por meio do teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo. Uma vida bem melhor do que essa, porque ganharemos um corpo eterno, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem fome, nem sede. Onde não passaremos mais por frio, nem calor. E onde encontramos esta vida abundante? Por meio do teu Santo e querido Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas é como ele diz, mas o que pecar contra mim violentará sua própria alma. Por isso a necessidade de se arrepender e aceitar o teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, enquanto há tempo. Porque Deus não volta atrás da sua palavra. Você pode observar que Enoque, ele foi arrebatado vivo. Elias, por quê? Porque Deus não achou pecado em Elias, nem em Enoque. E Deus, ele não mente. Se nascer uma pessoa e durante toda a sua vida essa pessoa não pecar, Deus leva para o céu, essa pessoa não passa pela morte. Mas por que Jesus Cristo passou pela morte, se ele não pecou? Por causa dos nossos pecados, porque Jesus Cristo, ele passou pela morte, ele não merecia a morte, mas ele passou pela morte pelos nossos pecados, não pelos dele. No entanto, o Pai ressuscita o Filho ao terceiro dia, por quê? Porque o Filho não tinha pecado, ele não podia ficar no sepulcro. Porque ele morreu pelos nossos pecados, não pelos dele. Então, aceite Jesus Cristo enquanto é tempo. Não deixe para amanhã, porque o Filho diz, ande na luz enquanto é dia, porque enquanto a noite vem, ninguém pode mais trabalhar. Ele está se referindo a esta vida, meus irmãos. Enquanto você está vivo, aceite Jesus Cristo enquanto há tempo. Porque deixou esta vida, não há mais tempo. Não tem como mais se arrepender. A hora do arrependimento é agora, enquanto você pode. Partiu daqui, agora é julgamento, é juízo. Tudo passa. Se você assistir esses vídeos aí da internet, tem vídeo aí de 1920, vídeo de 100, 120 anos, daquelas pessoas, nenhuma mais estão vivas. Tudo passou. Toda aquela geração. E a mesma coisa acontecerá com esta geração. Daqui a 100 anos, nenhum de nós vamos estar vivos. Pode ser que esteja vivo um bebê que está nascendo hoje. Daqui a 100 anos, pode ser, vai contar-se na palma das mãos daqui a 100 anos quantas pessoas estão vivas no mundo. Entenderam, meus irmãos? Tudo vai passar e passa rápido, no piscar de olhos. Você hoje que está com 50, 60, pare para pensar, parece que foi ontem que você tinha 20 anos.
Quando você menos espera, o tempo já passou, passa voando. Meus irmãos, presta atenção